Glória a Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Olha a situação que o povo estava enfrentando. E não sabemos o que faremos. Alguém se identifica com isso? Muitas das vezes, né, irmãos? E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na maioria das vezes, nós nos sentimos igualzinho aqui estava se sentindo este povo aqui, Jeosafá e todo o povo de Deus, sem saber o que fazer. Volta e meia, nós estamos numa situação dessa. Eu já orei. Entenda uma coisa, e mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que teme a Deus, volta e meia, nós nos sentimos nessa situação. Eu já orei, eu já pedi a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou com a minha vida voltada para Deus, e mesmo assim, irmãos, há momentos que nos encontramos num beco sem saída. Mesmo assim, sendo servo de Deus, sendo uma irmã de Deus, um irmão de Deus, uma pessoa de Deus, há momentos que nos encontramos num beco sem saída. Igualzinho Jeosafá está dizendo aqui. Em nós já não há mais forças para resistir a essa multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. E aqui foram três povos que se juntaram para guerrear contra Jeosafá e o povo de Deus. Então o inimigo era grande. Eram muitos problemas que eles estavam passando. Pode ser que alguém entrou aqui nesta noite nessa situação. Senhor, já não sei mais o que fazer. Já não sei mais. Parece que quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, parece que a situação vai piorando. Não vejo uma saída. Porque às vezes as lutas vêm sobre nós, irmãos, como uma avalanche. Às vezes vem como uma avalanche para nos atingir. Então, é sobre isso que Deus quer ministrar os nossos corações nesta noite, antes de orarmos. O tema da mensagem é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Que atitude eu posso tomar quando eu não sei o que fazer? Que atitude eu posso tomar quando, seja para qual lado for que eu olhe, eu não vejo uma saída? Que atitude eu posso tomar? Então é sobre isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. O versículo 1, vamos trabalhar todo aqui, 2 Crônicas 20. O versículo 1 e o versículo 2 de 2 Crônicas 20, diz assim: E sucedeu o quê? Depois disto, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, inimigos, e os filhos de Amon, inimigos, e com eles
outros dos amonitas, tudo inimigo, tudo inimigo. Tudo se levantou contra Jeosafá e o povo de Deus, tudo inimigo. Vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Então alguém chegou lá e disse para Jeosafá assim: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, irmãos, o rei Jeosafá estava encurralado pelos adversários. O rei aqui estava encurralado pelos adversários. Quando deram a notícia, o inimigo já estava próximo, estava chegando. Então o rei aqui estava encurralado. Uma multidão fortemente armada estava pronta para atacar Jerusalém. Uma multidão fortemente armada. Muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, ele aponta todo o seu arsenal contra a nossa vida também. Ele vem muito bem armado contra a sua vida. Ele vem muito bem armado contra a minha vida. Ele vem muito bem armado contra a sua família. Ele vem muito bem armado contra a minha família. Mas a palavra de Deus nos ensina que ainda que o inimigo se levantar contra nós, como correntes de muitas águas, o Espírito de Deus arvorará a bandeira da vitória. O Espírito Santo que habita em você, que habita em nós, ele arvorará a bandeira da vitória. Sabe por quê, irmãos? Nós temos aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós já entregamos nossas vidas para Jesus. Então nós temos aliança com Deus. É isto que Davi estava dizendo de Golias. Golias era incircunciso. A circuncisão era um sinal que as pessoas, que os homens, os meninos recebiam, que o povo de Deus recebia, para demonstrar que eles tinham aliança com Deus, que eles estavam aliançados com Deus. Aí Davi falou assim: quem é este incircunciso filisteu? Quem é esse gigante que não tem aliança? Aleluia! Você tem aliança com Deus. Quem é esse inimigo, esse gigante que não tem aliança com Deus para afrontar os exércitos, não de Israel, mas do Deus vivo? Então Golias não tinha aliança com Deus, mas você tem. Nós temos aliança com Deus. Então mesmo que o inimigo se levante contra você, e você não saiba o que fazer, entenda uma coisa: o Espírito de Deus que habita em você, o Espírito Santo, ele te dará vitória. Ele te dará vitória. Aleluias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que nos ouve, vai permanecer de pé, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo habita em você. Aleluias. Glória a Deus. Quando a pessoa tem aliança com Deus, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. É o selo que Deus coloca na pessoa, é o selo que Deus põe em cada pessoa que entrega a sua vida para Jesus. E daí para frente, o inimigo não tem mais o poder de agir, de atuar na sua vida, porque você tem o Espírito de Deus. Maior é aquele que está em nós, aleluias, do que aquele que está no mundo. Então é o Espírito Santo em nós. Então o inimigo vinha fortemente armado.
pronto para atacar Jerusalém. Não dava tempo para eles reagirem, nem Jeosafá tinha recursos para resistir àquele ataque. Entenda uma coisa, nem Jeosafá tinha recursos para resistir àquele ataque. Aleluias! Mas quem disse que quem daria a vitória seriam os recursos de Jeosafá? Quem disse que quem te dará a vitória são os seus recursos, são os seus conhecimentos? A sua vitória não vem de você, a nossa vitória não vem de nós mesmos, mas a nossa vitória vem do Senhor. Aleluias! Jeosafá não tinha recursos. Aleluias! Talvez você está aí, meu Deus, eu não tenho recurso nenhum. Está igual Moisés. Está igualzinho a Moisés. Olha, não passou Moisés aqui não. Está igualzinho a Moisés. Senhor, quem sou eu para ir conversar com aquele povo lá do Egito? Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Irmãos, Moisés, não é você, sou eu na sua vida. Seria Deus na vida de Moisés, não seria Moisés. Agora pense comigo, Deus não sabia que Moisés era incapaz? Sabia. Deus sabe todas as coisas. Deus não sabia que Moisés era pesado de língua? Sabia. Foi Deus quem o fez. Aleluias. Deus não sabe das minhas incapacidades? Claro que sabe, irmãos. Deus não sabe das suas incapacidades? Para com isso. Deus já sabe que você não consegue. Deus já sabe das suas incapacidades, mas mesmo assim Ele quer usar você. Ele quer fazer, realizar algo através de você, porque não será você, é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e vai te dar a vitória. Então é Deus, irmãos. Tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com Deus que você serve. Então Jeosafá não tinha recursos nenhum. Talvez você está aí, eu não tenho recurso não. Fique tranquilo, porque é Deus quem vai agir na sua vida, é Deus quem vai agir na sua vida. Vamos ver que Deus, Ele fala com o povo uma hora assim, ficai parado, ficai quieto e veja o livramento, porque o livramento não vem do homem, vem de Deus. Aleluias. Então Jeosafá não tinha recurso nenhum para enfrentar aquela multidão, queria varrer Jerusalém. Ao saber da tragédia, Jeosafá teve medo. Medo é um sentimento natural. Talvez você está passando por uma situação e sentindo medo. É natural você sentir medo, porque você é humano. É humano. É lógico que eu não vou falar para você fazer isso, mas se você beliscar o irmão do seu lado, ele vai sentir dor, porque você é humano, ser humano, e o medo é um sentimento. O medo, ele, até certo ponto, ele é até uma defesa que nós temos. Não podemos nos apavorar, mas medo todos nós podemos ter. Então Jeosafá teve medo da situação. Ao saber da tragédia, ele teve medo e pôs-se a buscar a Deus, convocando a nação para orar e jejuar. Diante da situação tão desesperadora, Josafá admite sua incapacidade, reconhece que não sabe o que fazer, mas ele diz assim: mas os meus olhos estão postos em ti, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer mais, a situação está muito difícil, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluias! Continue olhando para Deus, continue com seus olhos voltados para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Por mais difícil que esteja a situação, Pedro, ele até andou sobre as águas, e ali foi um milagre.
porque nós andamos sobre algo sólido. E Pedro andou sobre algo que era líquido. Mas naquele momento ali, o milagre aconteceu, se tornou sólido. E ele começou a caminhar, literalmente. Mas diz a Bíblia que observando o vento forte, dá a entender que ele tirou o foco de Jesus. Observando o vento forte, as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Quero dizer uma coisa: mesmo que a situação esteja difícil para você, mesmo que você não esteja conseguindo enxergar nada de uma saída, de uma solução, continue olhando para Jesus, continue olhando para Deus. Irmãos, vai pela fé. Mas eu sei que Jesus está comigo, é pela fé que Ele habita em mim, mas eu nem sei onde Ele está, mas pela fé eu vou caminhar até Ele, eu vou pela fé. Continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus, para você não afundar. Para que eu não possa afundar, eu preciso olhar para Jesus. Não sei o que fazer, porém os meus olhos estão em Deus, estão voltados para Deus. Então, quando você não souber o que fazer, a primeira lição que Deus quer nos ensinar: quando você estiver num beco sem saída, não sei o que eu vou fazer mais, eu já tentei de tudo. Então, quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. Busque a Deus, fale com Deus, ore a Deus, jejue, entre para o seu quarto, feche a sua porta sobre ti. Quando você entra para a sua casa, para algum ambiente que você fecha a porta, você quer o quê? Intimidade. Então fecha a porta e tem intimidade com Deus. Busque a Deus. Tem um texto bíblico que nos ensina que é tempo de buscar a Deus até que Ele venha. Então busque a Deus, ore, jejue. O versículo 3, segundo Crônicas 20, verso 3, diz assim a palavra de Deus: então Jeosafá temeu. É um sentimento natural. Temer é sentimento natural, irmão. Todos nós tememos. E pôs-se a buscar ao Senhor. Ele teve medo, mas ele não ficou paralisado. Entendeu? Ter medo é normal. Você não pode ficar paralisado. Teve medo, sentimento natural de um ser humano, mas logo em seguida ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele agiu, ele teve atitude. O medo não pode te paralisar. Você precisa agir, você precisa ter atitude. O que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor. Aleluias! Não adianta ficar reclamando, não, irmão. Reclamando, murmurando, fala para um, fala para outro. Eu tenho aprendido algumas coisas. Quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, fale para alguém que pode te ajudar. Tem pessoas aí falando para todo mundo da sua vida e ninguém pode ajudar ele, ninguém pode ajudar ela, e aquela pessoa só quer ouvir para depois sair falando da vida daquela pessoa para outras pessoas. Então fala para Jesus. Fala para Jesus. Tem até um corinho antigo que diz: conta para Jesus aonde é a sua dor. Conta para Jesus, fala para Jesus, ore a Jesus, fale com Ele. Então ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o que? Jejum em todo o Judá. Primeira atitude dele:
Teve medo? Teve. Aí o que ele fez? Ele se voltou para Deus. Ele se voltou para o Senhor. Tem pessoas que às vezes estão passando por problemas, ele não se volta para Deus não, ele se afasta de Deus, como se aquilo fosse solucionar o problema. Quero dizer uma coisa, a solução para o seu problema está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para o seu problema. Quanto mais você se afasta de Deus, de Jesus, você está mais longe da solução do seu problema. É Jesus quem pode te ajudar. É Jesus quem pode me ajudar. Então ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Há momentos em que os problemas vêm sobre nós como uma avalanche. Nessas horas, nossos recursos são insuficientes. Irmãos, há momentos que aquilo que você sabe, que aquilo que você tem, não resolve de nada. Há momentos que aquilo que você sabe, os seus conhecimentos, os recursos que você tem, não resolve de nada. Não resolve nada. Não ajuda em nada. Então, nessas horas que os problemas estão se avolumando, nossos recursos são insuficientes para enfrentarmos a situação. E nada podemos fazer se não recorrermos a Deus e clamar por ajuda. Se você está aqui nessa noite sem saber o que fazer, clame a Deus. Busque por ajuda, por socorro, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Lá no Salmos capítulo 50, verso 15, diz assim a palavra de Deus. Salmos 50, verso 15. Deus diz assim para você, para mim, para nós: invoca-me. Quando? No dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Aí ele faz uma promessa: eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca a Deus. Está se sentindo angustiado, angustiada? Invoque a Deus, clame a Deus, clame a Deus, clame a Jesus, clame por socorro. Senhor, me socorre. Me socorre porque eu já não sei mais o que fazer. Quantas pessoas nós temos visto, ouvido notícias, pessoas que tiram a sua própria vida. E a pessoa quando tira a sua própria vida, ela não quer morrer. Grava isso, a pessoa quando suicida, ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer. Às vezes não está aguentando mais o sofrimento. Então antes que chegue a este ponto da pessoa tirar a própria vida, invoca-me no dia da angústia, disse Deus. Invoque a Deus, porque Ele vai te livrar, e tu o glorificarás. Então clame a Deus, antes que seja tarde demais, antes que não tenha mais jeito. A oração e o jejum são recursos sobrenaturais, são armas espirituais à disposição do povo de Deus. São armas de guerra, são armas que abrem portas, são armas que Deus colocou à nossa disposição para derrubar muralhas, são armas que Deus pôs à nossa disposição para abrir cadeias, para quebrar correntes. É a oração e o jejum. Armas poderosas que precisamos usar. Quando buscamos a Deus em oração e nos humilhamos sob sua onipotente mão, porque não é humilhar-se diante do homem,
Não é se humilhar, se dobrar diante do homem. Não é se humilhar, se dobrar diante de uma imagem, mas é se humilhar, se dobrar diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. Se humilhe diante de Deus. Então, quando buscamos a Deus em oração e nos humilhamos sob sua onipotente mão, aleluias, então o seu braço onipotente, que tem todo o poder, sai em nossa defesa e nos concede a vitória. Quando você se humilha sob a poderosa mão de Deus, o braço forte do Senhor traz vitória para a sua casa, traz vitória para a sua família, traz vitória para o seu lar, traz vitória para o seu casamento, porque você está se humilhando, não diante do homem, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Aí a vitória vem, aí as coisas acontecem. Então, em primeiro lugar, quando eu não sei o que fazer, eu preciso buscar a Deus em oração e jejum. Então vai guardando isso daí, porque volta e meia nós estamos assim, sem saber o que fazer. Então a primeira coisa é buscar a Deus. Buscai ao Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se eu tenho que buscá-lo enquanto eu posso achar, significa que haverá um dia que as pessoas irão buscar a Deus, mas não o acharão mais. Então busque a Deus em oração e jejue. A segunda atitude que eu devo tomar, quando eu não sei o que fazer, de tão difícil que já estão as coisas. E não se engane, irmãos, tem muitas pessoas que usando máscara. Por quê? O que eu quero dizer com máscara? O cabelo penteado, o cabelo cortado, a maquiagem, a roupa, esconde muita coisa. Esconde muita coisa que está acontecendo aqui dentro. Tem pessoas sangrando por dentro. Existem pessoas sangrando por dentro. Existem pessoas sorrindo por fora. Existem pessoas que na hora da fotografia eles estão sorrindo, na hora da festa eles estão sorrindo, na hora da curtição eles estão sorrindo, mas quando chega em casa, quando é só ele e Deus, quando é só ela e Deus, aí ela vê o caco que ela está, aí ele vê o caco que ele está, porque está sangrando por dentro. Então busque a Deus antes que seja tarde. Deixe de viver uma ilusão. Você que nos ouve pela rede social, deixe de viver uma ilusão. Busque a Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida e arrancar essa angústia que você sente, esse vazio que você sente. Aí as pessoas preenchem o vazio, sabe com o quê? Com o álcool, com as drogas, com uma vida desregrada. Ela tenta preencher, ela sente aquela euforia naquele momento, mas quando passa aquela euforia, ela pensa até em tirar sua própria vida. Sabe por quê? Está faltando Deus, está faltando Jesus. O vazio existencial que o homem tem, o álcool não vai preencher, as drogas não vão preencher, uma vida desregrada não vai preencher. Só Jesus preenche, só Jesus preenche. É o tamanho exato de Jesus no seu coração, no meu coração, para preencher o vazio do ser humano, o vazio existencial. Porque tem pessoas que andam sem saber para onde vai. Tem pessoas que saem de casa, não sabem o que vai fazer, não sabe para onde vai, não sabe, não tem rumo. Está precisando ter um encontro com Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. A segunda atitude que eu tomo
quando eu não sei o que fazer, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Quando não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Porque haverá momentos que a sua fé, assim como a minha, vai ser provada. Então confie nas promessas de Deus. Eu não sei mais o que fazer, eu estou num beco sem saída, mas eu vou confiar nas promessas de Deus. Aleluia. Eu vou crer que Deus é fiel. Aleluia. Capítulo 20 mesmo, versículo 4 em diante, 2 Crônicas 20, verso 4 em diante. E Judá se ajuntou, se uniu. Sabe, irmãos, precisamos andar unidos. Tem um salmo que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Aí no final do salmo diz assim: porque ali aonde a união, aonde a unidade, o Senhor ordena a bênção. Aleluias! Deus ordena a bênção onde há unidade. O povo de Deus precisa caminhar em unidade. Somos um só corpo, fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E Judá se ajuntou. Precisamos nos ajuntar. Para quê? Com um propósito: pedir socorro. Socorro por quê? Porque a situação estava difícil, que a situação não estava fácil. Eles se juntaram para pedir socorro. Agora, pedir socorro a quem? Quero dizer uma coisa. O salmista escreveu assim: eleva os meus olhos para os montes. Aleluias. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro não vem dos montes, não vem das montanhas, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. O seu socorro vem do Senhor. Então eles se ajuntaram para pedir socorro. Não é o patrão, não é o governo, não é os médicos, não é os advogados, não são os juízes, não são as pessoas. Eles se juntaram para pedir socorro ao Senhor. Aleluias. Aquele que pode ajudar, aquele que tem todo o poder, aquele que opera milagres, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que nele não há sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus não muda. Então eles se juntaram para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, a unidade, buscar o Senhor, propósito. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão, aleluias, precisamos conhecer o nosso Deus, aleluias. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Tem um texto bíblico que diz: o povo que conhece o seu Deus será um povo poderoso. Você precisa conhecer o seu Deus. Eu preciso conhecer o meu Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Verso 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre. Aleluias. O Senhor não lançou esse povo fora dessa terra? E não a deste
destes para sempre. Não foi o Senhor que me deu essa terra? Aleluias! Não foi o Senhor que deu seu casamento? Não foi o Senhor que deu seu filho? Não foi o Senhor que deu a sua casa? Não foi o Senhor que te deu saúde? Não foi o Senhor que te deu aquilo que você tem? Quero dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu, que você tem, é seu, pertence a você. Foi o Senhor quem te deu. Esse filho é seu, esta filha é sua, esse esposo é seu, essa esposa é sua, esta casa é sua. Foi Deus quem te deu. Aí agora vem o inimigo. Agora vem o inimigo, aleluias, para tentar tirar essa terra, para tentar tirar aquilo que Deus te deu, para sempre, e não a destes, para sempre, a descendência de Abraão, o teu amigo, verso 8, quer dizer uma coisa: a sua casa é do Senhor, a sua família é do Senhor, os seus filhos são do Senhor. Não tereis filhos para maldição, diz a palavra de Deus, mas vós tereis filhos para ser bênção. Vós tereis filhos para ser bênção. Eu tenho filhos para ser bênção. Aleluias! É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo. Então o povo habitou naquela terra, edificou um santuário a Deus, ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, aleluias, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Aleluia, aleluia, aleluias. Pois é o teu nome que está nessa casa. Quero dizer uma coisa: é o nome de Deus que está nessa casa. Esta casa aqui, isso aqui é prédio, ó, ferragem, lajotas, parte hidráulica, concreto, parte elétrica. É um prédio comum, mas o nome de Deus está nessa casa. Esta casa foi consagrada para adorar a Deus. Esta casa foi consagrada para bendizer a Deus. E clamaremos a ti. Vamos clamar a ti. Quando? Na nossa angústia. Aleluias! Eu vou clamar a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os inimigos, aí de novo aqui, ó. Irmãos, o inimigo, enquanto estivermos por aqui, vamos ter problema. Tá, irmão? Vamos ter problema mesmo, não tem jeito não. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais, olha só, não permitistes passar a Israel. Então Israel não passou por lá quando vinham da terra do Egito. Deus falou assim, ó, desvia esse povo, ele não passa por lá, deixa aquele povo lá, não passe por lá não. Mas deles se desviaram e não os destruíram. Então Deus falou assim: desvia deles, não destrói eles, deixa eles lá, deixa eles para lá. Eis que nos dão um pago. Esse povo que Deus deixou eles para lá, eles estão vindo agora para lançar-nos fora da tua herança. Quero dizer uma coisa: luta pelo seu casamento, luta pelo seu filho, luta pela sua filha, lute pela sua casa, porque é a herança do Senhor. Aleluias! É a herança do Senhor que Ele te deu, que nos fizestes herdar. Verso 12 é o versículo que nós lemos, o texto básico. Diante disso tudo, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Segundo lugar, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Amém, irmãos? Eu estou vendo meu casamento desmoronar. Confie na promessa de Deus, de que Ele vai restaurar o seu casamento, de que Ele vai restaurar a sua família. Os meus filhos estão andando por caminhos tortuosos. Confie na palavra de Deus. Eu não sei se é em Isaías, se tem como Jonathan encontrar ali, que fala que não tereis filhos para maldição, mas para bênção, para ser bênção. Tem um texto que diz assim, então confie na palavra de Deus. Eu estou vendo o meu lar desmoronar, eu estou vendo a minha vida desmoronar. Confie na promessa de Deus, confie na promessa de Deus. Não ande por aquilo que você está vendo, não ande por aquilo que você está sentindo, mas ande pela fé. A Bíblia nos ensina, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então caminha pela fé, avance pela fé, porque Deus te dará vitória. Aleluias! Caminhe pela fé, caminhe pela fé, confie nas promessas de Deus. Não basta orar, deixa eu acelerar aqui, não basta orar, precisamos orar como convém. Não basta orar, precisamos orar como convém. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que aquela pessoa que ora, mas duvidando, é como a onda. Obrigado, João. Tá aqui, ó. Isso aqui é o texto que eu falei. Isso aqui é para a sua vida. Isso aqui é para a sua família. Isso aqui é para a minha vida. É para a minha família. Não trabalharão em vão. Você não vai trabalhar em vão. Aleluias! Nem terão filhos para perturbação. Eu não terei filhos para perturbação. Vocês não terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos é a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes herdarão, e os seus descendentes estarão com eles. Então seus filhos são bênçãos, seus filhos são bênção, a sua família é bênção. Não tereis filhos para maldição, o seu lar não será para maldição, porque a bênção de Deus está sobre a sua casa. Aleluias! A bênção de Deus, eu tomo posse dessa palavra. Eu não terei filho para maldição, eu não vou trabalhar em vão, porque a bênção do Senhor está sobre mim, está sobre vocês. Então não basta orar, precisamos orar como convém. Tiago 1, verso 6. Tiago 1, 6. Peça, porém, com quê? Com fé, em nada duvidando. Isso aí, aqui está falando de oração, pedir, falar com Deus, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, quem pede sem fé, quem pede sem crer, sem acreditar que vai acontecer, não tem estabilidade, é como a onda do mar. Então quando você pedir, não basta orar, é preciso orar como convém. Coloque fé na sua oração. Fé é mais ou menos isso daqui. Você quer, às vezes quer ter uma casa própria. Então você ora, você não tem às vezes nem o dinheiro para pagar às vezes as suas despesas do mês, mas você, pela fé, você já se vê com aquela chave da casa na mão. Isso é fé, isso é fé.
O meu filho, ele está para aquele caminho que não é um caminho muito bom, mas pela fé, põe a fé na sua oração, veja ele vindo para a casa de Deus, veja ela vindo para a casa de Deus, veja ele ou ela andando nos caminhos do Senhor, pela fé. Traz a realidade pela fé, crendo, acreditando. Então, coloque fé na sua oração. Amém, irmãos? Já veja. Estou vendo a minha filha lá, estou vendo ela liberta, estou vendo ela abençoada, estou vendo ela nos caminhos do Senhor. O meu esposo ali, quem diria ele, pregando a palavra de Deus. Eu estou vendo pela fé, eu estou vendo o meu casamento restaurado, eu estou vendo a bênção na minha família, pela fé. Veja pela fé, pelos olhos da fé. Então é preciso orar como convém. Não basta pedir, precisamos conhecer aquele a quem pedimos. Josafá reconhece que Deus é soberano, Senhor nos céus, e domina sobre todos os reinos da terra. Ele ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda força e poder, e não há quem lhe possa resistir. Oramos com eficácia quando ancoramos as nossas petições nas promessas daquele que tem zelo pela sua palavra e fidelidade para cumpri-la. Aleluias! Lá em Jeremias, capítulo 1, verso 11, verso 12... Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Velar é vigiar. Aleluias! Deus está vigiando esta palavra aqui, para que ela se cumpra na sua vida. Deus está vigiando esta palavra, Deus está velando por essa palavra, vigiando para que ela se cumpra na sua vida. Aleluias! Deus está vigiando, e no tempo certo você vai florescer, no tempo certo o milagre vai acontecer. É o Salmo de capítulo número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a promessa: pois será, aleluias, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. É na hora certa, é na estação própria que você vai florescer, que o milagre vai acontecer, que a bênção vai chegar sobre a sua vida. É no momento certo, é na hora certa. E são ribeiros de águas, porque ribeiros, se um seca, tem outro, se um seca, tem outro, porque a fonte do nosso milagre é inesgotável. A fonte do milagre que jorra sobre a sua vida é inesgotável. Aleluias! É no tempo certo. Não adianta eu querer florescer fora do tempo. Eu darei os frutos, mas somente na estação própria. Já comeu frutos? Acho que todos já comeram. Fora de época? Ninguém merece. Mexerica, por exemplo. Já estou vendendo mexerica há um tempão. Tem gosto de nada, é fora do tempo. Mas quando chegar a época, vai ser aquelas mexericas todas docinhas. Por quê? Porque é na estação própria. Na estação própria você vai florescer. Na estação própria você vai dar fruto. Na estação própria.
Confie nas promessas de Deus. Em terceiro, rapidamente, para irmos para o quarto e encerrar. Quarta atitude: o que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer? Quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Capítulo 20, 2 Crônicas, verso 13 em diante. Verso 13 diz assim: então ouça e obedeça a palavra de Deus. Talvez você está ouvindo e obedecendo voz de pessoas, voz do homem. Ouça e obedeça a palavra de Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, aleluias, todo Judá. Quando não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Dai ouvidos, todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, aleluias, pois a peleja não é vossa, a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 16 ainda: amanhã, aleluias, eu tenho que acabar para orarmos. Amanhã, oh aleluias. Talvez você está aí: meu Deus, estou com um problemão para resolver amanhã. Aleluias, não temas, não temas, aleluias, porque a peleja não é sua. Amanhã, aleluias, aleluias, o amanhã está nas mãos dele. Aleluias, o amanhã não aconteceu nada ainda. Talvez você está aí: mas amanhã eu tenho que fazer isso, semana que vem eu tenho. Irmãos, amanhã descereis contra eles, aleluias, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale. Deus está dando estratégia aqui. Está dando estratégia. Você vai achar inimigo no final do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17: nessa batalha, aleluias, não tereis que pelejar. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, aleluias. Amanhã. Tem problema para resolver amanhã? Saí-lhes ao encontro. Saí-lhes ao encontro. Porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor é convosco. Verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Verso 19: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Aleluia, aleluia. Quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou, aleluias, e falou com eles, trazendo-lhes sua palavra por meio da oração. Falamos com Deus por meio da sua palavra. Deus fala conosco. A palavra divina que veio ao povo encorajou a não olhar para as circunstâncias e não temer as ameaças do inimigo. Deus lhes
acalmou o coração, dizendo que pelejaria por eles e daria vitória. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração, porque Deus vai pelejar por você, e é Deus quem vai te dar vitória. Em quarto e último, então em terceiro lugar, quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Em quarto e último, para orarmos, quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Aleluias. Quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Capítulo 20, versículo 20 também. Aleluias. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Quer dizer uma coisa? Creia em Deus. Creia em Deus. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo. Então, a vitória ainda não tinha chegado, o inimigo ainda estava lá, mas ele ordenou cantores que saíssem na frente do campo de batalha, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quero dizer uma coisa: talvez a sua família não foi restaurada ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Talvez o seu filho não foi liberto ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Talvez a sua filha não foi liberta ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Talvez o seu esposo não foi liberto ainda, o seu lar não foi restaurado, a cura ainda não chegou, a bênção financeira ainda não chegou, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias! Todo ser que respire, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Está respirando aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então a vitória ainda não tinha chegado, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu não estou vendo as coisas mudar na minha família ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu estou sentindo uma tristeza tão grande aqui, não começou a mudar ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, aleluias! Aleluias! Quem sabe não veio um terremoto na sua vida hoje? Paulo e Silas, aleluias, no cárcere, não estava sentado na sua, igual você na sua casa, eu lá em casa, no sofá, não, confortável, não, estava num cárcere, acorrentado, um lugar fétido, mal cheiroso, cheio de animais, deveria ter barata lá, não sei o que tinha lá, um monte de coisa lá. Aí Paulo e Silas, aí, como é que você está? Estou bem. E aí, vou fazer o quê? Fazer o quê? Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Irmãos, começaram a adorar a Deus. Irmãos, igual Josafá, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu não estou vendo a porta aberta ainda, mas louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí Paulo e Silas começou a adorar a Deus, começou a louvar a Deus. Perto da meia-noite, diz que houve um terremoto, aleluias, e as prisões foram abertas, as correntes foram abertas, e todos foram libertos. Quero dizer uma coisa: comece a louvar ao Senhor, porque o terremoto vai estar chegando na sua vida também, trazendo a sua vitória. Oh, aleluias, aleluias. E quando começaram
a cantar e a dar louvores. O Senhor, no exato momento, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, foram destruídos, os inimigos foram destruídos. Porque os filhos de Amon e de Moabe, eu não vou ler tudo para ganharmos tempo, mas depois você leia, já deu o horário ali. Os filhos de Amon e de Moabe, foi assim, dois inimigos, pelejaram uns contra o outro, juntaram dois e destruíram o outro. Aí depois os que sobraram, eles mesmos começaram a se destruir, foram se destruindo, e quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Eles enfrentaram os exércitos inimigos não com armas carnais, mas com louvor. Há poder no seu louvor, há poder na sua adoração. Adore a Deus, louve a Deus, aleluias. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado, eles louvaram para derrotar o inimigo. Tem gente esperando. Quando minha vitória chegar eu vou louvar. Não, louve antes da vitória chegar. Louve para o inimigo ser derrotado. Louve para o inimigo ser envergonhado. E no versículo 30, Jonathan, por gentileza, o verso 30 diz assim: depois leia todo o capítulo 20 em casa para vocês compreenderem melhor a mensagem. E o reino de Jeosafá, olha só, e o reino de Jeosafá ficou quieto, teve paz. Quero dizer uma coisa, no final será assim na sua vida, na casa das irmãs, na casa dos irmãos, teve paz. Teve paz, aleluias, a paz do Senhor, e o reino de Jeosafá ficou quieto, ou seja, o reino de Jeosafá ficou em paz, o seu Deus lhe deu repouso ao redor, aleluias, e a casa do pastor Moisés ficou em paz. E o seu Deus lhe deu repouso ao redor, e a casa dos irmãos ficou em paz, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor, a casa de quem nos ouve ficou em paz, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor, aleluias, oh glória a Deus, aleluias, aleluias. Faça o que fez Jeosafá, ore, jejue, obedeça, louve a Deus, e o inimigo vai ser destruído. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. Graças a Deus, graças a Deus. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja, abençoe os seus filhos, abençoe a vida de cada irmão. Eu lhe peço, abençoe a família, a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que a tua boa mão permaneça estendida sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus.